Não cometa esses erros na sua preparação para concurso, porque isso pode te custar a sua aprovação e deixar a jornada ainda mais difícil do que ela já é. No vídeo de hoje eu venho te falar os principais erros que eu já cometi durante a minha preparação e te ajudar a não cometê-los também. Um dos maiores erros que eu considero, que eu já cometi muito, e sei que muita gente também comete isso, é a falta de constância, a falta de disciplina. É você não estabelecer um compromisso, uma responsabilidade consigo mesmo, no estudo para concurso público. Sabe a hora que deve ser feito aquilo que deve ser feito. A meta deve ser estudada, a matéria deve ser estudada. Tudo isso está ligado com a disciplina, que é diferente da motivação. Motivação é um sentimento que você tem hoje, ela pode durar 2, 3 dias. Você começa a estar no gás e com vontade e tal, mas depois isso começa a sumir. O que deve segurar você no estudo para concurso é a disciplina. Saber que mesmo você sem vontade de fazer aquilo, mesmo que você não tenha o ânimo de sentar numa cadeira e ler materiais e fazer questões, você sabe que é preciso, você sabe que tem que ser feito aquilo por disciplina. E outra coisa também muito grave que eu já cometi muito, isso me custou a perda de algumas oportunidades, é parar e voltar. Você sai um edital ou você está focado em algum edital específico, estuda, 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 dá o seu máximo. Quando passa a prova, você desanima, seja por um resultado bom, que você se acomoda, ou um resultado ruim que você desanima, acha que aquilo não é para você, e passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você não pega mais em um PDF nos seus cadernos, não faz mais questão, não vê mais nada das disciplinas, isso pode durar meses. Isso foi um dos grandes erros que eu cometi até hoje durante a minha jornada, parar, desanimar e depois de meses voltar. Isso não deve ser feito porque isso vai só adiando a sua vitória, vai só adiando as suas aprovações, porque querendo ou não, o nosso cérebro precisa de ter estímulos, né, constantes do que deve ser estudado para que ele consiga ir guardando. Então, se você para, muita coisa vai sendo deletada do seu cérebro, isso é totalmente natural. Então, se você faz isso hoje, se você não tem disciplina, se você não tem constância, ou se você até tem durante o período e depois desanima, afrouxa, enfim, não faça isso. Outro erro muito comum de muitas pessoas, inclusive de mim, é deixar para começar na segunda-feira. Ah, segunda eu começo. Para mim, a semana só vai começar na segunda. Não faça isso. Todo dia é dia de começar. Todo dia é dia de fazer algo novo. Então, se você está me achando numa sexta, numa quinta-feira, e sabe que precisa mudar algumas coisas na vida, ter mais disciplina, ter mais constância, ter mais comprometimento, não só nos estudos, mas em várias outras áreas. Não deixe para fazer segunda, faça hoje. Pelo menos uma organização, um planejamento, pega um papel, escreve tudo que tem que ser feito, suas metas, seus objetivos de vida no concurso público, qual concurso você vai estudar, qual você está estudando, precisa melhorar nisso, naquilo, enfim. Não deixe para começar a segunda, comece hoje, independente do dia. Um outro erro que muitos cometem é achar que existe fórmula mágica. Galera, não existe fórmula mágica para passar em concurso público. Ah, o método secreto. Ah, o segredo da aprovação. Não existe. O básico funciona. O que é o básico? BDC, bunda na cadeira, BNC na verdade, bunda na cadeira, e você tem um tempo para ter contato com aquela matéria e algum método de você ir fixando aquela matéria. Existem vários métodos. E tem pessoas que passam com vários métodos diferentes. Então, você tem que descobrir qual que você mais se adapta, qual que você mais rende, qual mais legal para você. Enfim, da forma que você consegue aprender mais, reter mais o conteúdo. É tudo isso. Mas saiba que não existe fórmula mágica. Se qualquer pessoa for vender para você, o segredo da aprovação é esse, faça isso, isso e isso que vai dar certo. Não acredite, não existe. Cada pessoa tem a sua forma. Obviamente, tem métodos que são mais eficientes e outros métodos que não são tão eficientes, mas também eles podem funcionar. Então, não existe fórmula mágica. A solução é você sentar na sua cadeira, tirar um tempo diário, como eu falei, com compromisso, responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Somente isso. Um outro erro também que eu considero é estudar por vários materiais diferentes. Ah, comprei cursinho A, cursinho B, cursinho C, cursinho D. Estudo por todos. Não. Você deve procurar um cursinho que seja indicado, tenha um bom nome no mercado
muitas pessoas falem bem, e você deve comprar aquele material e confiar naquele material e ir com aquele material, entendeu? Para cima do seu concurso. E sempre muita questão. A questão sempre vai moldar o seu conhecimento, validar os caminhos que deve para ir, onde focar mais, onde focar menos. A resolução de questões que vai suprir todas essas lacunas durante o seu aprendizado. Uma outra besteira que eu também fiz, mais no início da minha preparação, foi ficar preso muito tempo em uma matéria. Na verdade, em um assunto específico. Ah, estou ali em, por exemplo, remédios constitucionais. Não estou conseguindo aprender. Eu fico um dia, dois dias, ou tipo um bloco, dois blocos, três blocos daquela disciplina, eu vou estar só estudando remédios constitucionais. Não faça isso. Entenda, faça o seu resumo, faça o seu, enfim, flashcard, qualquer coisa do assunto quando você estiver vendo pela primeira vez. Entenda, faça muitas questões e siga em frente. Continue estudando os outros assuntos. A meta é fechar o edital, ver todas as matérias. Não também de uma maneira rasa, que você não aprendeu nada, mas de uma maneira que você consiga entender os conceitos básicos, as principais informações de cada coisa, e você siga em frente. Porque os detalhes você vai pegar quando estiver fazendo muitas questões daquele assunto específico, e quando você for retomando aquele assunto através das revisões periódicas, tanto na leitura de cadernos, como principalmente salientando mais ou menos a resolução de questões. Então não se preocupe. Viu o assunto, entendeu o básico, está errando aquele detalhe, aquele outro. Continue. Você vai voltar naquilo. Você vai preencher as lacunas. Você vai melhorando a cada dia. O curso é um processo. É tijolinho por tijolinho a cada dia. Outro erro também que eu cometi foi a questão de ver uma matéria só de uma vez toda. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui ver português. Então eu passei 5 dias estudando somente português. Foi muito desgastante para minha cabeça que eu só via português. E eu não indico. Por quê? Porque você estuda uma matéria toda, aí depois terminei português, vi tudo. Aí você vai para direito administrativo, vai ver tudo. Quando você chegar na última matéria do seu concurso, você não vai estar lembrando mais nada da primeira matéria. Então, o ideal é que você vá variando as matérias, como eu expliquei no vídeo passado, que eu fiz um ciclo de estudos. Então, se seu concurso tem 6 disciplinas, 6 matérias, faz as 6 matérias e vai fazendo blocos de estudo de cada uma, variando de acordo com o seu dia, de acordo com o seu plano de estudo, para que você tenha sempre contato com as matérias, com os assuntos e vá ali fixando cada vez melhor na sua mente. Uma outra atitude também que eu acho errada é a comparação com outras pessoas, principalmente por influência das redes sociais. A gente tende a se comparar com pessoas que foram aprovadas em um ano, em 6 meses e tal, e porque eu não consigo, eu estou estudando e não vai, não está dando certo, não sei o quê. Não se compare com outras pessoas. Cada um tem sua história, cada um tem seu processo, cada um tem sua bagagem de conhecimento e de estudo. Então, cada um vai fazer a sua história. Tem gente que com 5 anos conseguiu passar, tem gente que com um ano conseguiu passar. Então, cada ser, isso é até óbvio, cada ser é individual e a gente deve respeitar o processo de cada um. Principalmente respeitar o nosso processo. Então, não se compare com ninguém. Faça o que deve ser feito, da maneira que deve ser feita. E o resultado, no dia certo, no tempo certo, vai vir. Portanto, respeite o processo. Concurso não é um tiro de 100 metros. Concurso é uma maratona de 42 quilômetros. É, como eu falei, é tijolinho por tijolinho, aprendizado atrás de aprendizado. São lacunas fechadas, são buracos de conhecimento sendo identificados e sendo corrigidos dia após dia, bloco de estudo após bloco de estudo, assunto após assunto. Então, respeite o seu processo, respeite o seu tempo, respeite você. E saiba que não tem como você tomar um atalho para conseguir mais rápido. Não. É uma fila e a fila tem que ser respeitada. A fila que eu digo é de processo. Então, entenda que é um processo, entenda que é algo de médio a longo prazo, não é algo rápido, não é algo que começa hoje, daqui a 2 meses, 3 meses vai dar certo. Não. Mas se você tem noção que quer isso, você quer mudar de vida através de concurso público, você tem que entender isso na sua mente e estar disposto a arcar com
esse processo com esse preço. Um outro erro é você achar que, por ter um bom resultado em um concurso público, mesmo estando dentro das vagas, você simplesmente para e larga tudo e não quer mais ver nada. Porque concurso público, mesmo você estando dentro das vagas, na maioria das vezes o órgão tem 4 anos para lhe chamar. Então não é certeza que você vai ser chamado daqui a 1 ano, 2 anos. A jornada do concurseiro é essa. Você luta para passar e depois é a outra luta para ser chamado. Então, depois que você faz uma prova, tem um bom resultado e por isso se acomoda, você está totalmente errado. Eu falo isso porque eu passei várias experiências assim e eu não recomendo ninguém a fazer isso. Então, fez uma prova, teve um bom resultado. Não fiquei dentro das vagas, mas fiquei próximo. Tem uma chance de ser chamado. Não pare de estudar. Vai fazer outra prova, vai estudar para outro concurso. Coloca seu nome em várias listas, se possível. Depois você vai escolher onde vai trabalhar. Então, não se apegue só a um. Continue no processo, mesmo após uma aprovação, mesmo após um bom resultado. E aí, quando você for chamado no órgão que você quer e tenha certeza que é ali que você quer ficar para resto da vida trabalhando, aí você sossega, você joga tudo no lixo, os cadernos de preparação, não tem mais saco para nada. Aí beleza, vai só curtir a vida. Mas se não, continue, não pare. Então é isso, pessoal. Esses foram os principais erros que eu identifico e que já cometi durante a minha preparação e faço esse vídeo como uma ajuda, como um alerta para vocês que também não cometam e que a cada dia vocês possam melhorar no processo, colocar um tijolo atrás do tijolo, um tijolo em cima do tijolo, para um dia conseguir a tão sonhada aprovação. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!